Hola chicos, buenos días, como estão? Todos bem? Então, nossa classe de hoje vai falar sobre advérbios e locuções adverbiais, sim? Quais são os tipos de advérbio, quando podemos usar, os tipos de locuções, as mais usadas em espanhol, sim, chicos? O que é um advérbio? Advérbios são palavras invariáveis que complementam o significado de um verbo, adjetivo ou outro advérbio. Palavras invariáveis são aquelas que não variam, né? Nem de número e nem de gênero. Exemplo: El gato duerme placidamente en el sillón. O gato dorme tranquilamente na poltrona. Eu tenho um verbo e tenho um advérbio de modo, que é a maneira que ele está dormindo, como ele se encontra, como ele está naquele momento. O gato está muito tranquilo. Eu tenho um advérbio, né? Tranquilo, muito tranquilo, e um adjetivo. Tem um advérbio de intensidade, muito tranquilo, de intensidade, de quantidade. Tranquilo é adjetivo, está qualificando, está dando uma característica ao gato. El gato ronroneia bastante fuerte. Eu tenho um advérbio bastante, né, que é a quantidade, e fuerte, que é o outro advérbio que está dando, está dizendo como o gato é, como é o ronronear dele. O que significa ronronear? É aquele barulho tipo ronco que o gato faz. Parece que ele está roncando sempre. Cíticos. Vamos lá. Vamos começar as características. Quais são os advérbios que nós temos, né? Nós temos advérbio de modo. De modo, você tem os principais. Bien, mal, mejor, peor, despacio, depressa, assim, como, segundo, adrede. Aqui adrede é possivelmente. Aqui tem o como com acento e o como sem acento, porque eu como. Sem acento é conjunção, né? E como com acento você pode ter como frase interrogativa. Aposta, grátis, eu professo, a priori, etc. Muitos advérbios de modo se formam com a terminação mente. Rapidamente, claramente, facilmente, lentamente, pausadamente, alegremente, intensamente. Então, advérbio de término em mente é considerado advérbio de modo. E esses aqui também, que são os mais utilizados. Sempre lo hace todo depressa e mal. Sempre faz tudo depressa e mal. Mal feito, né? Então, é advérbio de modo, é a maneira que ele faz as coisas, sempre depressa. De lugar. Aqui, acá, aí, ali, lá, cerca. Dentro, fora, delante, arriba. Arribias e em cima são duas expressões que significam a mesma coisa, tá? Em cima. Abaixo e debaixo também. Exemplo, eu trabalho em uma empresa muito lejos de minha casa. Tardo quase uma hora para ligar. Eu trabalho numa empresa longe da minha casa. Demoro quase uma hora para chegar. Lejos, ó. Lejos é advérbio de lugar. Longe. De tempo. Hoy, ayer, mañana, anteayer, anoche, ahora, antes, después, temprano, tarde, siempre, nunca, jamás, pronto, recién, luego, todavía, aún, já, mientras, quando. Pero tienes mais. Eu coloquei só os principais, tá? É o que vocês geralmente encontram na frase. É o que geralmente vocês vão identificar na frase, que se trata de advérbio de modo por essas palavras. Sí, chicos. ¿Ya has acabado de hacer el exercício? No, todavía não. Todavia, ainda não. Já acabou de fazer exercícios? Não, ainda não.
Hoy me he levantado muito temprano, después de miré la siesta. Hoje eu levantei cedo, depois tirarei um cochilo. Temprano, cedo, advérbio de tempo. De quantidade. Muy, mucho, pouco, demasiado, bastante, algo, nada, solo, tanto, quanto, casi, apenas, médio, mais, menos, até mais. Também vou encontrar advérbios de quantidade com a terminação mente, totalmente, parcialmente, escassamente, completamente. Então, quando vocês lerem a frase e tiver o sufixo mente, ele pode ser de quantidade ou de modo. Então, como vocês vão identificar? De acordo com como a frase vai estar escrita. Se tiver denominando o modo da pessoa, ó, Maria anda rapidamente, né? A maneira que ela anda, então vai ser de modo. Então, antes de identificar se é um advérbio de modo ou de quantidade, vocês têm que ler a frase para ver o que a frase está indicando. Qual é a ação que a frase está indicando que o sujeito está praticando ou sofrendo. Exemplo, apenas tenho tempo livre para passá-lo com minha família. Ó, apenas. Eu só tenho tempo livre para passar com a minha família. E de afirmação. Sí, cierto, ciertamente, seguramente, seguro, también, verdaderamente. Ejemplo, sí, Lola, también vendrá a fiesta. Sim, Lola. Lola também vai vir à festa. Lembrando que se tiver o si sem o acento, ele é uma conjunção condicional, tá? Não é um advérbio de afirmação. Exemplo, você fala assim, si hicieres todas las tareas, salga lá por a noite. Se você fizer todas as tarefas, você vai sair à noite. Se tiver o si sem o acento agudo, sem la tilde, ele é uma conjunção e não um advérbio de afirmação. Sí, chicos. Negação. No, nunca, jamais, tampouco, ni. Nunca e jamais também são advérbio de tempo, dependendo da frase. Nunca e jamais são advérbios de tempo, tá? Ponga atenção no que a frase vai estar expressando, indicando. Recuerda. Em espanhol é possível dobrar a negação e não equivale a uma afirmação. Você pode negar duas vezes, isso não significa que você está afirmando. Ó, não há visitado o Museu da Cidade nunca. Não visitei o Museu da Cidade nunca. Você está negando duas vezes, ó, não e nunca. Não he provado la carne de cavalo jamais. Não provei a carne de cavalo jamais. Ou não provarei a carne de cavalo jamais. Está negando duas vezes. Ó. No e jamais. Você pode usar duas vezes o advérbio de negação numa mesma frase, no mesmo contexto. Ou, quando pensamos na frase por qualquer advérbio de negação distinto de não se põe em negação. Se você começar a frase com um advérbio distinto de não, você só pode negar a frase duas vezes. Se você começar a frase com advérbio de negação, não. Se for los demais, se for esses aqui, vocês não podem fazer negação numa frase duas vezes. Ó, nunca há havido visto uma coisa assim. Nunca vi uma coisa assim. Então, eu não posso negar a frase duas vezes, porque minha frase está com advérbio de negação que não é o não. Então, a frase, o advérbio de negação, ele só pode ter na frase duas vezes, você só pode usar o advérbio de negação numa frase duas vezes, quando ele começa com não. Se começar com nunca, jamais, tampouco, não puede, se vai utilizá-lo uma só vez. Você vai usar uma só vez o advérbio de negação. Dúvida. Quizás, talvez, lo mejor,
acaso, provavelmente, possivelmente, seguramente. Recorda que alguns adverbios de dúvida obligam o uso do subjetivo. Alguns advérbios de dúvida vocês vão usar o verbo no subjuntivo, automaticamente. Ó. 3 formas de expressar os advérbios de dúvida: probabilidade e possibilidade. Sobre o subjuntivo, ó. Quizás vaya de vacaciones a Paris esse verano. Quem sabe eu vou de férias de Paris este verão. Quem sabe, ó, advérbio de dúvida e também traz um verbo no subjuntivo que expressa uma dúvida. Provavelmente mi novio busque outro trabalho. Provavelmente meu noivo procure outro trabalho. Provavelmente, advérbios de dúvida, mas que expressa uma probabilidade e que se encaixa um verbo no presente do subjuntivo, tá? Então, você pode ter advérbios de dúvida comparado com alguns verbos, algumas expressões dos verbos no modo subjuntivos. Sí, chicos. Locuções adverbiales. As locuções adverbiales são aquelas construções que são de 2 ou mais palavras que atuam como unidade gramatical, ou seja, a locução adverbial, ela vai indicar sim, se é de tempo, se é de lugar, se é de afirmação, negação, porém vai ser composta de 2 palavras com um único significado. E chicos, esto quiere dizer que, aunque por separados, cada um de los términos conta com um significado próprio. Em conjunto formam outro que não tem por que ser igual. Então, isso quer dizer o quê? Que separado, cada um tem o seu significado, né? Cada um é um advérbio. Juntos, eles formam uma locução com o significado apenas de uma palavra. Sim? Eu separei aqui os principais para vocês, ó. De tempo, a cada passo, a desde a hora, a diário, ao instante, a momento, de vez em quando, às vezes, de quando em quando. De modo, a ciega, a de gusto, a lo louco, a orro, de improviso, de puntilhas, de raiz, de lugar. De aqui para lá, de cabeça ao final, à la direita, à la esquerda, ao outro lado. De quantidade, a menos, com todo, mais ou menos, todo lo mais, com máximo, com mínimo. De afirmação, a ciência certa, com seguridade, desde luego. De negação, de nenhuma maneira, em absoluto, nem em sonhos. De dúvida, talvez, a lo mejor, puede que. Então, são as locuções adverbiais mais utilizadas. Todas elas indicam tempo, modo, lugar, intensidade, como os advérbios. Porém, são compostas de 2 ou mais palavras para se formar uma locução, com o significado apenas de uma. Sí, chicos. Então, chicos, deixei aqui uma atividade para ser feita, tá? Para completar as frases com os advérbios adequados. Leiam as frases para não se confundirem. É o que eu falei. Você tem que ler a frase para ver o que ele expressa. Se é um advérbio de modo, se é de lugar, se é de dúvida, de afirmação, de negação. Tá? Aqui, nesse exercício, eu coloquei só advérbios, não coloquei locuções adverbiais, tá? Porém, em classe, na próxima aula online, eu vou passar umas frases para nós fazermos e vocês completarem com locuções adverbiais. Sim, chicos. Façam o exercício. Se tiverem dúvidas, podem mandar por e-mail, que é nosso canal de comunicação. Mas não deixem de fazer os exercícios, que é importante para vocês até saberem se vocês entenderam a matéria. Sim, chicos. Dúvidas, podemos tirar na sala de dúvidas ou estou à disposição durante a semana para esclarecimentos de dúvida referente à matéria através do e-mail. Tá bom, chicos? Entonces, por hoy es solo.
Hasta a próxima classe. Fiquem todos em casa. Sí, chicos. Adiós.